Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, donos da bola, comentando tudo sobre o Flamengo que vai enfrentar o Corinthians no Maracanã, né? Um duelo aí bastante decisivo aí, tanto para o Flamengo como também para Tite, isso mesmo, né? Provavelmente se Tite perder esse jogo aí, um confronto assim praticamente direto, ele pode ser demitido aí, e a chegada de Jorge Jesus pode ser antecipada, né? Então, seja até o final e não perca nada nesse vídeo. Então, fica agora aí com a reação. Sem o Ranieri, qual o problema o Corinthians vai ter em relação ao Flamengo do Tite, sábado, no Maracanã, Veloso? É um jogo de alto risco para o Corinthians, um jogo complicado porque a gente está acompanhando o que está sendo cobrado lá o Tite e todos os jogadores, né, nessa volta aí, depois dessa derrota na Libertadores. Então é um Flamengo que vem muito motivado para esse jogo e o Corinthians com... Ultimamente eu tô duro nesse negócio de... Do quê? Porque eu sou o cara maior artilheiro de Bragantino e Corinthians. Eu sou o maior artilheiro do América contra o Corinthians. Eu sou o quinto maior artilheiro de Copa do Brasil. Eu sou o 24º artilheiro da história do Corinthians. E eu não sou craque, mas eu sou muito craque, velho. E aí, Veloso? E eu parei de jogar há 25 anos, hein? Eu não jogo há 25 anos e os caras não conseguem bater meu recorde. Sabe o que eles fazem, tira do ar? Sabe o que eles fazem? Aqui, ó. Ó que eles batem, ó. Eles sabem fazer isso, mas fazer gol... No... E aí, Veloso? E aí que o problema é esse, que hoje o Corinthians está numa dificuldade danada para enfrentar o Flamengo lá. O Corinthians não vem bem no Brasileiro, 5 jogos, 5 pontos. É um problema, está na parte de baixo da tabela e tem desfalques importantes. Ó, tem outra coisa que eu fiquei sabendo agora. Atlético e Corinthians, Corinthians e Atlético. Sabe quem é o maior artilheiro da história? Cláudio Cristóvão. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro e Corinthians, Corinthians e Atlético Mineiro. O Galo, sabe quem é o segundo? Eu. Sou o maior. Infelizmente. Então, infelizmente, vocês têm que chupar eu. Vocês têm que chupar mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou F, irmão. Eu sou o segundo maior. Então, eu sou Zé Flamengo. Tem um grande problema aí, né? Qual? Você não joga mais, né? Não tem aí. Ia haver uma esperança se tivesse ali, ó, Yuri Alberto. A bola parada. Não, se tivesse o Yuri Alberto, aí poderia tentar fazer um gol, né? De novo, né? Mas ali não tem ninguém. Você acha que o Corinthians não consegue reverter essa situação no Maracanã, daquilo que acontece com o Flamengo, Souza, Veloso? Eu acho que primeiro o Souza, tem. depois o Capriotti. Futebol é... O Flamengo também está numa situação complicada, precisa ganhar o jogo, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. O treinador está sendo muito pressionado. Eu li que teve reunião ontem, né? Aonde? Lá no Flamengo, com relação ao Falar Tite. que eu preciso se ganhar, rapaz. Mas eu acho que é um jogo complicado. Eu entro de do quê? Eu entro de... Sei. Você não vai entrar, não. Eu entro não sei, cara. Mas se ganhar e o Tite cair, que alegria. Como Deus é bom. Deus prepara essas coisas. Nossa Senhora Aparecida prepara essas coisas, né? Não recusou 4 vezes o Corinthians aí? Recusou, quem sabe o Corinthians recusa ele de novo. E aí, Souza? Mas é um jogo difícil, é um jogo muito difícil. É muito difícil. É, muito difícil. Mas, sem o Ranieri, há um problema sério do meio campo, Souza? Muito, muito. O Ranieri é o principal marcador daqui. Porque não tem um jogador igual ele de reserva, né? Não tem. E o Paulinho tá voltando, né? Paulinho Não joga muito, mas é complicado para ele. Vai pegar um meio campo que trabalha bem a bola. Eu jogaria com 3 zagueiros. Acho que volta. Eu jogaria, ó, Cássio... Não, é o Carlos... Desculpa, perdão, é o... É o hábito. O hábito. Mas o Carlos Miguel hoje merece ser titular. Não sei até quando, mas está merecendo. Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká. Hugo, Breno Bidon, Rodrigo Garro, o Yuri Alberto e o Wesley. Certo? E o Paulinho. Falta um. O Paulinho. E o Romero. Romero. Esse é o time. Eu colocaria esse time. Romero só para marcar, o Wesley para sair em velocidade, o Yuri Alberto centroavante, Breno Bidon, um zagueiro adiante para ser o volante ao mesmo tempo zagueiro, Fagner, Hugo, e aí eu tenho o Rodrigo Garro particular. Esse é o time do Corinthians que eu colocaria para jogar nesse momento. Para você, Capriotti, o Flamengo do Tite, o que está acontecendo, o Corinthians que enfrenta no Maracanã, e a Rádio Bandeirantes que vai fazer, e a Rádio Craque Neto também. É isso aí. Bom, precisa saber qual é o Flamengo que vai vir aqui no sábado, né? Porque no papel o Flamengo é um timaço, mas não está jogando bola. E aí, cara? E eu não tenho essa convicção de que mesmo com reunião, mesmo com pressão de torcida, de todo mundo, esse time do Flamengo vai virar a chavinha. O Tite está muito pressionado, está mal, o Tite está numa fase muito ruim, do ponto de vista tático.
A seleção fez mal para o Tite, essa é a verdade. Eu vi você falando e vi você escrevendo. Dos 6 anos que ele ficou na seleção e desse tempo que ele está no Flamengo, são 7 anos que ele parece que desaprendeu a ser treinador. Ele parou, o Tite não evoluiu. Eu imaginei que o Tite, depois que voltasse da seleção, ia ter uma evolução, né? Mas o Tite parou no tempo, ele não quis evoluir. Então, eu não sei, sábado eu não vejo o Corinthians com tantos problemas como 3 semanas atrás, esse jogo seria uma barbada para o Flamengo. Verdade. Verdade, Capriotti. Hoje o Flamengo continua sendo favorito. Verdade. Mas não vejo com a diferença que a gente tinha 3 semanas atrás, até porque não se sabe qual vai ser o comportamento desse time do Flamengo no sábado. Até porque se o Arrascaeta jogar, o Pedro jogar, o Gabigol jogar, o Bruno Henrique jogar, De La Cruz jogar, aí é duro pra qualquer time. Cebolinha voltando, então é duro. Mas aí quando você tem um treinador incompetente que não faz o time desse jogar, o que acontece, Veloso? Isso no meu ponto de vista. É o que nós estamos vendo, a pressão que ele está tomando, né? Porque ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E o time não está andando com ele. Essa é a pressão que ele está tomando. Ele tem que fazer esse time jogar. Não é possível. Agora ele está tentando fazer as pazes com o Gabigol está tendo mais espaço. O Gabigol teve suspenso também, né? Mas mesmo quando não estava, ele chegou a, muitas vezes, nem sair do banco para entrar no time do Tite, né? Ele deu parabéns ao desperdício impressionante, é um desperdício. Você falou do Gabigol, que ele deu entrevista no Podpah. Podpah conseguiu 2 milhões. Parabéns ao Duda Garbi, que conseguiu ontem 42 milhões da live, né? Parabéns a Leila, que vai mandar um avião sábado para lá e mais 2 milhões de toneladas de alimento. Parabéns a Leila, que é a mulher mais empoderada desse Brasil. Para mim, primeiro é a Janja, depois é a Leila, entendeu? E ela vai mandar o avião dela com 2 toneladas. Parabéns a Leila, parabéns à presidenta do Palmeiras, cara parceiro. E tá aí os 2 que fugiram do aeroporto. Tite e Marcos Braz fugiram na hora da pressão. Líder que foge, irmão. Líder que foge. Líder que foge. Líder que fica de fralda. Meu Deus, hein, Veloso? E o Tite tá balançando, hein? Se ele perder pro Corinthians, a situação se complica. Porque a pressão vai aumentar muito lá pro lado da Gávea. O Tite precisa dar uma resposta. O time precisa começar a ganhar, precisa começar a jogar bem. O que não vem acontecendo. Então, esse jogo contra o Corinthians, por isso que é meio chave ali pro Tite e pro futuro do Flamengo. Vai ter gols. Também. O Renato Gaúcho também saiu lá de Porto Alegre. O pessoal tá pegando o pé dele lá, líder do Grêmio, né? Foi pro Rio de Janeiro. Mas ele foi pro Rio... O Renato disse que ele ficou 2 dias no hotel, né? Porque estava no hotel, não tinha água, então as autoridades pedindo para as pessoas deixarem Porto Alegre, mas ele foi dos poucos, né, que deixou ali, tá basicamente todo mundo. Na verdade, se eu sou o Renato Gaúcho, eu não deixaria Porto Alegre. Desculpa. Isso é um problema do Renato Gaúcho, eu não deixaria. Eu ficaria lá como líder que ele é, de uma torcida incrível, como maior... Vamos falar de Tite? Precisa? né? Não sei se é bom, não. Tá difícil, né, Bigode? Tá complicado. Tá um clima meio pesado lá na Gávea, né? Tá. No Rio, né? Cadê a dona, nossa querida Cigana Sarajane? Eu não tenho ido lá, cara. A Cigana Sarajane tá de férias. Tá lá em Inoã. Inoã? Perto de Maricá, tá de férias lá. Ah, tá com o Zé do Zap? Pode ser, porque ela tem mais de 50, o Zé Gorra dessa faixa etária aí, né? O Zé Gorra dá da Avenida das Américas. Passou de 60, ele pega. Boa, garoto. O Zé é esse. Essa foi maneira. Mas vamos falar de Tite. Gente, Vamos lá. Final de semana tem Campeonato Brasileiro. O que fazer para reunir os caquinhos da última derrota e ter moral no final de semana contra quem? Corinthians. Sábado, 4 da tarde, Maracanã. Pô, dentro de casa, Corinthians é um freguês nos últimos tempos no Maracanã, vencendo o freguês. Mas vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians. Né? Ih, rapaz! E assim, GV, uma coisa pra gente ficar atento. Conversei com algumas pessoas que não estão inseridas no futebol, mas que estão inseridas no universo da bola, autoridades que me disseram que esse jogo de sábado está sendo tratado com muita cautela, especialmente pelos órgãos públicos, porque está previsto manifestação da torcida do Flamengo contra a diretoria e contra o Tite. Resta saber se vai ser dentro ou fora do Maracanã. Então é bom a gente ficar atento a isso. Arrascaeta e Pulgar só devem voltar na outra semana. Como é que fica essa meiuca do Flamengo ali, Fernandão? Fica como o Tite tem escalado, não tem muitas soluções. O que ele pode fazer é colocar o Lohan para jogar, tentar uma solução de ou recuar um pouquinho o De La Cruz para jogar com Alan ou Gerson, botar o Lohan jogando na posição em que o Arrascaeta e o De La Cruz vinham jogando, ou puxar o Lohan para o lado do campo para fazer esse trabalho que o Tite gosta. Acho que ele não vai abrir mão disso, mas vai desgastar um pouco o moleque, vai deixar o moleque com uma responsabilidade de ajudar a marcar o lateral. Eu acredito que deixar ele um pouco mais solto para poder criar no centro do campo pode deixar um pouco mais
o moleque com a essência dele, né? A essência leve de poder fazer o Flamengo andar, com a chegada do De La Cruz vindo de trás, que é onde ele gosta e onde a gente viu que rendeu muito mais no Flamengo, e o Cebolinha. O Cebolinha com mais ritmo de jogo, um cara que tem conseguido fazer a diferença no Flamengo, que tem sentido falta desse 1 contra 1 do Cebolinha. Esperar que os caras se comportem de uma forma tática melhor, né? Consigam estar menos espaçados no campo para dar menos espaço ao adversário. Uma alternativa pode ser o Gerson na direita. O pessoal até reclamou muito do Gerson no último jogo. Mas assim, Javier, eu vou ser muito sincero e vou ser curto. As pessoas adoram reclamar do Gerson. Fala que ele não corre, não dá o sangue, tá morto em campo. O Gerson estava dando carrinho aí aos 49 do segundo tempo. Isso é verdade. E ninguém fala isso. É birra. A torcida do Flamengo tem birra com alguns jogadores. O Gerson é um deles. Mas o Gerson até pouco tempo era o grande ídolo, o Coringa do Flamengo. Os Coringa do Flamengo. Javier, o Gerson no último jogo foi mais uma vez capitão do time. Ele é o capitão da equipe. Ele é líder, ele é um dos líderes desse grupo. Não dá pra você tratar como nada um cara que é o principal líder do grupo hoje. É ele. Saiu Diego Alves, Felipe Luiz, todo mundo saiu. O Gerson tá assumindo essa responsabilidade. E com ele do lado, Flavinho, consegue fazer o que o Flamengo não tem tido muito, essa associação por dentro do campo, porque ele vai sair da direita para dentro do campo, até pela perna, por ser meia de origem, para fazer essa associação com o Lohan, caso jogue, ou o De La Cruz, com o próprio Pedro trazendo para escorar, podendo fazer esse jogo, finalizar por dentro, que o Flamengo tem finalizado muito mal, enfim, tentar ganhar esse jogo no Maracanã. Pois é, tem que ganhar dentro de casa. Obrigado, Fernandão, obrigado, Bigode. Bota o bebê na tela aqui, cadê o bebê? A gente vai olhar aí, o Flamengo voltou a treinar, tá querendo disparar. A gente tá chamando de crise isso, Vene? Aqui estamos chamando de crise? A primeira crise do Tite no Flamengo, podemos Vamos ver dizer. esse VT, na volta tem bastidor do Flamengo e tem drone. É crise, gente. E eu quero saber também, volta pro Gente, o Flamengo perdeu pro Palestina, é crise. Crise, né? Cadê? Roda o VT. Vivendo seu pior momento na temporada, o Flamengo retomou os treinos de olho na partida contra o Corinthians, no sábado, às 16h. A expectativa é de recuperar o time antes da sequência de 3 jogos decisivos no Maracanã. Depois de encarar o ex-time de Tite, o rubro-negro tem a partida decisiva contra o Bolívar na Libertadores e o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro. Mesmo com a derrota para o Palestino, a expectativa é de Maracanã cheio no fim de semana, com mais de 42 mil ingressos vendidos. Dias de trabalho duro para Tite e sua comissão recuperarem o time em uma reta decisiva na temporada. Uma palavra. Não me filma não, essa música não é minha não. Isso, sai fora. Não, eu acho justo. Tem que botar assim a música. Isso representa o Flamengo atualmente. Vene, eu sou sincero. Eu quero saber primeiro uma coisinha, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Eu não, né? Nem o Flavinho. Você e o pessoal do Mengão. O Pulgar e o Arrascaeta jogam no sábado? É pra responder agora ou não, é mistério? Mistério. Tá. Mentira, é pra responder agora. Então, o Pulgar tá descartado. Não existe a menor possibilidade do Pulgar jogar no sábado. Ainda tá com problema no tornozelo. O prazo inicial era de 3 semanas. Esse prazo está sendo mantido. Já o Arrascaeta tem chance. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico. Tem chance sim de ficar à disposição para o jogo de sábado contra o Corinthians. Mas não tendo Pulgar, já é uma preocupação. Foi o que eu falei ontem. O Pulgar hoje, ninguém faz o que o Pulgar consegue fazer. O Arrascaeta, o De La Cruz pode até quebrar o galho e conseguir fazer essa função que o Arrascaeta faz no time titular. Agora, o Pulgar, hoje, não tem ninguém que faça essa função dele. Já acabou lá? Quer saber se o Pulgar joga sábado? Espera o replay lá no YouTube. Pois é, fica ligado. Quer saber se o Arrascaeta joga sábado? Depois você espera chegar lá no YouTube. Aí volta, tá bom? No minuto 23, mais ou menos, o Vene falou. Não foi, Vene? Avisa que é aqui que sai primeiro a notícia com o Vene. Flamenguista, aqui que você fica sabendo. Você tem outro drone? Sobre o quê? Pode perguntar. Ele puxa a carta da mãe. Olha! Tem seu fogão, alguma coisa aí? Não tem nada no fogão. Não quero o fogão tá bem demais, cara. O fogão tá bem Vene demais. Casagrande, você falou que acha que é uma crise, né? Eu acho. Eu acho forte essa palavra.
Eu acho que é uma crise. Uma vitória em 6 jogos, isso? O time... E aquela vitória mequetrefe? É isso, o time enfrenta uma crise. Time grande, em 6 jogos, vence em uma, qualquer time. Uma situação complicada na Libertadores. E sejamos francos, se a gente parar e analisar o cenário, contra quem foi a situação que está na Libertadores da América, o Amazonas, a atuação contra o Amazonas... Eu acho que o que mais pega é a situação na Libertadores, você não acha? Sim, claro, sem sombra de dúvida, porque a Copa do Brasil vai... Eu espero, né? Ai, meu Deus, olha eu dando um corte pra vocês. Eu espero que se classifique contra o Amazonas. Adoro. Porque se não se classificar contra o Amazonas, aí é outro vexame que o Flamengo vai protagonizar. Agora, na Libertadores, a gente estava falando de um Flamengo que poderia chegar nessa situação já classificado, podendo até ter a melhor campanha da fase de grupos, mas estamos falando de um Flamengo que corre o risco de nem se classificar. E tem que dar graças a Deus que Milionários e Bolívar empataram ontem. Porque se o Milionários tivesse vencido, a situação poderia ter sido pior para o Flamengo. Então, eu acho sim que é uma crise dentro de campo. Só depende dele, né? Só depende dele, mas... Ganha 2 em casa. Esse é o problema ultimamente, né? Porque a gente não sabe, eu não sei que Flamengo vai entrar em campo. A Libertadores ela é boa nesse sentido, porque tem muito é o tempo inteiro um confronto direto, né? Porque é um chaveamento com 4 clubes, você e mais 3. Então o Flamengo não está em segundo, mas mesmo assim, cada um só depende de si, porque vão ter confrontos diretos, vão acabar. Às vezes não tem, faltando 2 jogos, mas no caso do Flamengo, eles virão, né? É porque ainda tem assim, a sorte do Flamengo que são 2 jogos em casa. Eu acho que em casa a situação fica, entre aspas, facilitada para o Flamengo. A torcida empurra, a gente sabe que a torcida do Flamengo... Por exemplo, no jogo contra o Corinthians no sábado, mais de 45 mil ingressos vendidos já. O momento do Flamengo é terrível. O que faz o torcedor ir ao estádio nesse momento? Pagar ingresso caro. A gente sabe que o ingresso é caro e o torcedor vai marcar presença novamente diante do Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor ele vai empurrar o Flamengo nos 2 jogos na Libertadores. Acho até que o Flamengo se classifica, mas o momento que o Flamengo está vivendo, eu acho que é uma crise sim que o Flamengo enfrenta dentro de campo. O Vinic concordou com você. E no outro jogo do grupo do Flamengo, como vocês falaram, o Milionários e o Bolívar, eles empataram 1-1, esses lances que estão na tela de vocês. O Bolívar que estava com 100% de aproveitamento, sim. Não estava? E continua, né? Não perdeu ainda, né? Não perdeu. Está invicto, mas não tem 100%. Mas não tem mais 100%. O Bolívar que é um personagem, o Flávio Vinic, forte demais, né? Tem que começar a olhar esse Bolívar aí, que não é bom só na altitude, né? A gente estava acostumado sempre a falar com o do Bolívar, joga em La Paz, tudo bem, ok, dá trabalho. Chega fora de casa, é uma baba. Não é. Bolívar ganhou, empatou aí com o Milionários, o jogo foi fora de casa, na Colômbia. E ganhou do time que o Flamengo perdeu fora de casa, o Palestino, o Bolívar foi lá e goleou. Então o Flamengo joga no Maracanã, é favorito, mas talvez não seja aquela facilidade de outros tempos do Bolívar só jogar na altitude. Pode dar trabalho para o Flamengo no Maracanã e é logo o próximo jogo, né, Vene? Flamengo e Bolívar, né? Então acredito que essa é a decisão para o Flamengo. Vamos olhar o grupo aqui, favorito Vene? no Maracanã, olha mas aí, o Bolívar não é mais aquele patinho feio fora de casa, não. A sequência que o Flamengo tem agora em maio é uma sequência decisiva em todas as competições e eu acho que até para o Tite. Porque se o Tite conseguir a proeza de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho muito difícil ele continuar a ter a manutenção do Tite no comando do Flamengo. Então o Flamengo e o Tite, eles precisam se preocupar sim na Libertadores. Porque, com todo respeito, se não se classificar, gente, é uma vergonha. A gente está falando de uma vergonha. Olha o grupo do Flamengo. O Bolívar pratica um bom futebol. Eu sempre falo isso aqui. Não é só altitude, pratica um bom futebol. Mas Palestino e Milionários, com todo respeito, o Flamengo tinha a obrigação de vencer os 2, gente. E era uma comemoração, né, de pegar um grupo desse nível pro Flamengo, saiu, né? E foi bom o Bolívar não vencer pro flamenguista, porque o Bolívar ia chegar a 12 pontos, né? E ninguém ia mais encostar nele. O Flamengo mas eu acho que já não encosta. Tem que ver o saldo. O saldo de gols é muito... A discrepância é grande. Por exemplo, o Bolívar venceu 4-0 o Palestino. O saldo de gols do Bolívar é muito bom. Mas estamos falando de um grupo que, quando teve o sorteio, alguns jogadores do Bolívar falaram, meu Deus, Flamengo. Vocês vão lembrar disso. E outros comemoraram. O Bolívar ainda tem um jogo em casa também, então essa primeira colocação vai ser difícil. É um fora em casa, né? Fora em casa o Bolívar ainda tem. O Flamengo agora luta para ser o segundo colocado, hein? A gente lembra que mais para frente, o Flamengo vai perder o direito, por ser o segundo, de jogar a decisiva em casa.
nas oitavas de final, ele como segundo colocado, nas oitavas já com certeza vai decidir fora. A gente lembra que no passado contra o Olímpia... E você, teoricamente, você vai pegar os melhores. E os melhores podem ser Atlético Mineiro. Ainda pode pegar um Palmeiras. O Atlético Mineiro está comendo a bola. Hoje é o melhor time no futebol brasileiro em relação de futebol. Óbvio que o Palmeiras Enfim, o Palmeiras é o Palmeiras, a gente sabe como que é o Palmeiras. Mas Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, por exemplo... River Plate. O Flamengo pode pegar esses times. Hoje tem fusão, hein? Fluminense... Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos fazer um resumo desse vídeo aí. No começo o Neto falou um pouquinho sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, nesse sábado aí às 4 horas, né? Às 16 horas. O Flamengo precisa vencer, né? Para continuar brigando lá em cima, na parte alta da tabela. E também pela permanência de Tite no Flamengo. Isso mesmo, né? Acredito que se a derrota aí de Tite aí, com certeza a demissão dele vai ser aprovada, né? Então esse jogo vai ser muito importante para o Flamengo e para Tite, especialmente, né? Sobre a demissão dele. Então vamos ver aí como vai ser Tite, né? Se ele vai conseguir, vai continuar mantendo aí essa linha de formação aí que não vem dando certo no Flamengo, né? Se você reparar, os últimos jogos aí que não teve Gerson, o Flamengo voou, o Flamengo jogou muito. Mas depois que Gerson voltou, né, o Flamengo começou a decair muito. Isso porque Gerson, ele tem uma dificuldade muito grande em sair com a bola rápida, né? Então ele acaba segurando muito a bola, né? Na parte da marcação ele é até bom, mas na parte de sair com a bola ele demora muito, sempre quer girar, sempre quer segurar a bola. Às vezes tem que ser rápido. E também, ele também não se apresenta muito para pegar a bola, para criar jogadas, né? Ele espera muito a bola no pé ali. E isso dificulta muito. A diferença dele de De La Cruz. De La Cruz pega a bola na zaga, no meio de campo, no ataque. De La Cruz roda o campo todo, né? Então, quando tava De La Cruz e Pulgar, o time desenvolveu muito mais. Porque Pulgar tava aquele espaço quebrando linha. Coisa que Gerson não faz. Gerson joga pro lado, pro outro. Só isso. Mas quebrar a linha como o Pulgar fazia, ele não faz, né? E também o que o De La Cruz também faz é quebrar a linha. E Gerson não faz. Então, eu acredito que a diferença muito tá em Gerson ali, que acabou fazendo o Flamengo cair muito de rendimento. E também os jogadores não ser efetivos e não fazer o gol, né? Vou botar 100% a culpa em Tite, porque Bruno Henrique perdeu 2 gols de cara, praticamente, que poderia definir a vitória do Flamengo ou até o empate, né? E não fez. Então, esses lances aí exclusivamente, individualmente do jogador, né? Mas claro, né, a formação do Tite, tudo isso influencia também. Então, vamos ver aí qual vai ser os próximos jogos do Flamengo, se vai conseguir vencer aí, né? Vai ter que lutar aí para que... lutar e torcer também, né? Para que o Palestino empate ou perca um jogo aí, para assim só depender do Flamengo. Então, vamos ficar atento, né? E torcer bastante. Deixe seu like aí, galera. Comente também embaixo. Agora valeu e até o próximo vídeo.